Nós estamos estudando o item deste capítulo do livro Em Busca da Verdade, a coragem de prosseguir em qualquer circunstância. Então, na verdade, vou fazer rapidinho uma retrospectiva aqui do que a Joana falou, para a gente começar. Nós vamos começar no primeiro parágrafo da página 124 do livro, né? Mas o que a Joana fala? Porque esse capítulo chama A Coragem de Prosseguir em Qualquer Circunstância. Então, ela está falando que a existência humana é um rio. Lembra que ela deu aquela comparação, que os afluentes são as experiências que surgem, sejam experiências boas ou más. Quando esse rio está com o seu volume, ele começa lá com uma simples mina, vamos dizer assim, né? Um veio de água, mas quando ele se incorpora, quando ele se avoluma, melhor dizendo, ele fica forte, né? Que é a nossa existência. Então, os afluentes vão sempre enriquecendo esse rio, que é a nossa vida, né? E aí ela fala que essa estrutura moral que vai se formando no ser, ela se estabelece não só pelos êxitos, mas também pelo empenho que a pessoa faz ou oferece, vive, assim, se dedica, né, no vencer os desafios. E aí ela faz rapidinho uma comparação entre saúde e enfermidade, né, que a harmonia da saúde, a gente falou muito aqui, está em todos os fatores, né? No psicológico, no físico, no mental. Então, o estado de saúde é esse equilíbrio entre todos esses fatores. E ela fala um pouquinho da emoção, que a emoção responde por esse nosso comportamento. E até a instabilidade, ela fala que ela contribui para, vamos dizer assim, fortalecer as nossas resistências. Porque como nós ainda somos imperfeitos e estamos vivendo, assim, vivemos, né, situações desastrosas, tragédias, tudo, nós não temos só alegria e felicidade na nossa vida. Mas ela fala que isso é uma ocorrência natural da evolução, que faz parte do aprendizado. Então, todos nós estamos sujeitos a quedas, né? Todos nós passamos por isso, mas a gente deve encarar tudo isso como desafio, e não como uma coisa que vai nos jogar no chão, que vai nos trazer estresse, que vai nos derrubar. E aí, no finzinho aqui do último item que a gente estudou, ela fala que o elemento vitalizador de tudo isso é o amor. E ela usa até assim, através do amor e a serviço dele é que se estruturam os ideais edificantes, enobrecedores. Então, a gente até comentou, a Carla falou, né? Olha como ela usa através do amor e a serviço dele. Então, isso vai promover em nós o sentimento de solidariedade, né? E tudo isso vai alcançar o self, e nesse expandir do sentimento, que já é o último parágrafo da última leitura, nesse expandir do sentimento, há a exorbitância do si mesmo. Então, a pessoa vai se libertando, né? De tudo. Ela fala das traves que impedem o seu desenvolvimento, que quanto mais ela ama, mais se amplia os seus horizontes afetivos. Então, tudo isso ela está falando para valorizar a coragem que nós devemos ter. Então, a gente vai começar a ler aqui. Vocês querem que eu leia? Outra pessoa quer ler? Eu leio um pouco, passo para outro. Então, lê, depois a gente vai comentando. Pode ler, Ana. É através do amor que a divindade penetra a consciência humana, por meio dos seus desdobramentos em forma de interesse pelo próximo, pela vida, do labor em favor de melhores condições para todos, incluindo o planeta
ora quase exaurido. Esse Deus está muito além da superada manifestação antropomórfica, sendo a inteligência suprema e a causa primeira do universo. Não necessita de qualquer tipo de culto externo, de manifestações formais, das celebrações que deslumbram, dos comportamentos extravagantes. Deus encontra-se na atmosfera, que é fonte de vida, nutrindo tudo quanto existe, mas também nos ideais e mais além, em toda parte, nos sacrifícios, na abnegação de santos e de mártires, de cientistas e de trabalhadores, de intelectuais e de idiotas, em todas e quaisquer expressões de vida, desde o protoplasma ao complexo humano. É através dele se alcança o processo de individuação. Por aqui eu paro. Se a Nara quiser comentar, ou alguém, né? Você quer comentar alguma coisa, Ana, já? A gente Ela abre aí fala pro aqui pessoal. daquilo que você falou, né? Em complemento aqui sobre o amor. Só que nós ainda não dominamos esse amor pleno. Nós não temos ainda esse amor. Esse amor que vai nos levar à individuação. Mas nós estamos aprendendo, porque a gente também se aprende a amar, aprende a amar. Nós temos aqueles 4 pilares da educação que eu sempre acrescento, sempre que vou falar sobre eles, eu acrescento um, que é o aprender a amar. Então, entre o aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a ser, nós também podemos aprender a amar. E nós estamos aprendendo. São ensaios, por enquanto, desse amor que Joana nos fala. Né? Então, só existe uma lei, não existe lei do ódio. Existe a lei do amor. Essa existe. E se nós contrariarmos essa lei, nós vamos responder por ela, diante desses desafios que a Nara tão bem colocou aí. Né? Então, ela fala aqui, ó, no que eu sempre falo, esse Deus antropomórfico já está superado. Ele não existe mais, mas as pessoas ainda insistem nesse Deus. Terceirizam. Fala, mas ele vai pagar. Deus é justiça. Deus sabe. Então, nós terceirizamos. Por que que se faz essa terceirização? Justamente porque acredita nesse Deus antropomórfico. Esse Deus feito à imagem e semelhança do homem. E não o contrário, um homem feito à imagem e semelhança de Deus. E aqui mais abaixo, quando ela diz que Deus encontra-se na atmosfera, que é a fonte da vida, que ele está em tudo, nos lembra o Deus de Spinoza, que muitos dizem que o Deus de Spinoza é panteísmo. Mas o próprio Spinoza explica que não que ele não é panteísta. E Kardec faz referência a esse Deus de Spinoza lá no início, no Livro dos Espíritos, onde ele fala de um processo muito difícil de entender para mim, que Kardec fala em natura naturans e natura naturata. Lá, as pessoas nem se detêm muito, porque é, de fato, difícil de entender. Mas esse Deus de Spinoza, que é o Deus imanente, que emana de tudo, inclusive de nós, Kardec acrescenta um Deus transcendente, Pai Criador, causa primeira de todas as coisas, que está em tudo, está em nós e está também fora de nós. Né? Então, Kardec fica com o Deus de Baruch
Spinoza. A pronúncia é essa, Baruch Spinoza, um filósofo de origem judaica. Foi até aí que eu li, né? Então, era isso que eu queria pontuar para vocês. Alguém mais? Aqui também ela fala, interessante, olha lá, ele não necessita de qualquer tipo de culto externo, de manifestações formais. Então, ele vem justamente isso que a Ana falou, tirar de nós o sentido de que precisamos exteriorizar esse amor e essa confiança em Deus, que é, na verdade, aquele pai amoroso que ela começou falando na parábola, que ela já falou muitas vezes, aquele pai amoroso que nos compreende, que sabe. Então, ele não precisa disso, de comportamentos extravagantes. Porque, na verdade, gente, nós temos que aprender a sentir Deus, porque nós não somos capazes de compreendê-lo. Nós não somos capazes ainda de entender a natureza de Deus. É uma coisa, além de demais para nós, é uma coisa assim, muito abstrata para a nossa compreensão. Não temos como fazer analogia. Mas isso não é importante. O importante é como cada um sinta, ou cada um sente Deus. Quer dizer, o importante é sentir Deus. Aquele Deus para você, para cada um de nós, ele tem um significado, assim, particular quando nós nos dirigimos na oração, ou na nossa dor, ou na nossa reflexão, né? Até no nosso louvor a Deus, cada um é de forma particular. Então, por isso que ele não necessita. E aí ela fala aqui, né, que como ele se encontra em tudo, ele está presente nos mártires, nos cientistas, nos trabalhadores. Gente, porque é a emanação divina, assim, vamos dizer, irradiando sobre todas as coisas. Por isso que quando a gente era criança, eles falam assim, Deus está em toda parte, né? Mas é num sentido tão profundo que a gente não pode entender assim, que Deus está aqui, está ali. A sua energia criadora está em tudo. Por quê? Se ele criou, é evidente que tudo manifesta essa sua sabedoria, beleza, harmonia. Então, ele está presente mesmo em tudo, né? Ô, Nara, e quando ela fala aqui, olha, na abnegação de santos e mártires, de cientistas e de trabalhadores, eu gosto de lembrar do Francis Collins, que foi o diretor do projeto Genoma, que escreveu o livro A Linguagem de Deus, quando ele decodificou o genoma humano através do grande projeto Genoma, no início dos anos 2000, certo? Então, ele diz assim, que o mesmo Deus da Bíblia, dos santos, dos mártires, pode ser adorado também no laboratório do cientista. Então, eu acho isso muito bonito. E esse livro vocês podem baixar em PDF. Eu até tenho ele aqui no meu notebook, certo? Baixado. Eu comecei a ler A Linguagem de Deus. Muito interessante. Então, vamos continuando. Quem que quer ler? Quer ler, Juliana? Leio. Supõe-se que a individuação irá ocorrer somente por meio dos momentos exitosos, das vitórias sobre a sombra, da autoconsciência conseguida. Sem dúvida que assim ocorre, mas também, nesse processo de individuação, surgem períodos muito difíceis, que são defluentes das alterações orgânicas, em face do avanço da idade, de conjunturas psicológicas, algumas delas afligentes, de inquietações mentais. No entanto, instrumentos hábeis para o amadurecimento interior, para a visão correta em torno da existência, para o trabalho do autoburilamento.
Pode continuar. A individuação não é uma conquista fácil, tranquila, mas resultante de esforços contínuos, devendo passar, às vezes, por fases de sacrifícios e de renúncias. Ninguém consegue uma vida de bem-estar sem o imposto exigido em forma de contínuas doações de dor e de coragem, enfrentando todas as situações com estoicismo, sem queixas, porque à semelhança de quem galga uma elevação, à medida que se esforça para consegui-lo, beneficia-se do ar puro, do melhor oxigênio. A individuação é o oxigênio puro de manutenção do ser. Tá bom, Ju. Tá aberto aí. Quer comentar, Ju? Vou deixar para vocês comentarem. Eu entendi assim, ó, que esse processo de individuação, de autoconhecimento, ele não acontece só quando a gente está passando por vitórias, buscando esse autoconhecimento por reflexões, mas acontece também com o avanço da idade, né? Da parte do organismo também, por situações afligentes, por questões psicológicas difíceis, né? E que não é uma conquista fácil, que é preciso muito esforço contínuo e diário, né? E que a gente tem que passar, às vezes não, eu acredito que sempre, assim, né? Temos sacrifícios e renúncias diante desse processo de autoconhecimento também, né? E que esse bem-estar depende desse esforço que a gente faz, e a gente só vai conseguir esse processo de individuação através dessa coragem, desse esforço, desse trabalho contínuo e poder respirar esse ar puro, né, que é o oxigênio, que a hora que a gente consegue as conquistas, né, e aí a gente vai tendo essa leveza, eu acho, essa liberdade também, né? Não sei se vocês comentam tão lindamente. Então, acho que quando ela fala, é isso mesmo, aquela hora que eu citei, que ela já falou lá atrás, que não é só com o êxito que a gente vai evoluir, a gente evolui também com a dor, e é o que ela fala aqui. O problema está na gente ter autoconsciência da situação. Então, se tem uma doença, eu penso assim, né? Como eu vejo aquela doença na minha vida? Que isso é a autoconsciência lá, das vitórias sobre a sombra, da autoconsciência conseguida. Lá no comecinho, ela fala, né? Então, aquele período difícil, todas aquelas situações que se apresentam na nossa vida, como eu encaro isso? Porque quando a gente tem um olhar diferente, por isso que ela fala lá, assim, negócio da saúde e da enfermidade, né? Que às vezes a pessoa está muito doente, mas ela é uma pessoa saudável, do ponto de vista do seu entendimento daquela situação. E pessoas que são saudáveis fisicamente, que estão bem, e que são pessoas doentes, porque a mente ou o espírito se encontra assim, ansioso, infeliz muitas vezes, né? Então, quando ela faz essa comparação da enfermidade e da saúde, é isso, essa conquista não depende só do estado de saúde física. Ela fala aqui, ó, são defluentes, né? Olha lá, os períodos difíceis são defluentes das alterações orgânicas, do avanço da idade, tudo isso, mas são instrumentos hábeis para o amadurecimento interior. Por isso, gente, hoje a visão da medicina, inclusive, quem segue aí a AME, nossa Associação Médico Espírita, eles têm palestras maravilhosas sobre isso, a importância da dor na nossa vida, quer dizer, que olhar eu tenho para aquela aflição que dá, para a doença que surgiu na vida, e isso é tão importante porque nós vamos conquistando esse equilíbrio, e é o que ela fala aqui, né? Olha lá, para a visão correta em torno da existência, que é isso também que você falou, né, Ju? É exatamente isso. E fala que não é conquista fácil, gente.
Porque a dor, ela se constitui num instrumento que é da nossa natureza imperfeita ainda, né? São mecanismos da lei divina, não para nos punir. Sempre a Ana repete isso, fala muito. Tudo isso não tem a finalidade de nos castigar, de nos punir. Isso é uma visão retrógrada da era medieval mesmo, que a gente tinha que sofrer para conseguir o reino dos céus. Acabou, nós fomos criados para ser felizes. E a felicidade deve ser buscada em tudo, para a gente ficar bem, ter equilíbrio. Quanto mais a gente puder ser feliz, mais nós temos esse direito. Mas nós temos que ter a felicidade dentro do equilíbrio das coisas, né? Do equilíbrio das nossas ações, dos nossos sentimentos e tudo. Então, aqui ninguém consegue uma vida sem impulso de doações, de dor e de coragem. E quando ela fala enfrentando situações de estoicismo, quer dizer de serenidade, de ausência de ansiedade, porque a doutrina do estoicismo, ela veio justamente que tinha do pessimismo, né? Nada presta, lá do Schopenhauer. Depois tinha a de Jesus, né? Do otimismo e tal. Então, o estoicismo falava que a gente tinha que aprender a enfrentar as coisas com serenidade, sem desesperar, sem revolta. Tem até um trecho da Joana, da Amélia Rodrigues, que ela fala que Jesus viveu todo aquele martírio com uma grande quantidade de estoicismo. Quer dizer, uma serenidade, uma atitude sem se entregar à revolta, mas também não se entregar aquele estado de, vamos dizer, ignorância da situação. Nari, Oi, bem. Essa palavra aí, estoicismo, estoico, né? A característica principal dessa escola filosófica, fundada por Zenão de Cício, bem antes de Cristo, e que inclusive influenciou na ética cristã, a característica principal dela é a resignação diante do destino. Então, diante daquilo que você não tem condições de mudar, resigna-te, né? Mantenha uma posição de resignação. Então, nós temos lá no Evangelho, né? A paciência e a resignação, que são virtudes, estão colocadas entre as virtudes no Evangelho, segundo o Espiritismo. Obediência, né? Obediência, em vez de paciência, obediência e resignação, em que os Espíritos dizem que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não me lembro agora em que capítulo, mas está lá, né? Então, é bom lembrar aqui. Então, os estoicos, eles, diante desses desafios que a vida oferece, como a Nara falou, eles mantêm uma posição de resignação. E aí usa-se muito, né, que a gente tem que, diante, assim, usar essa atitude de estoicismo. E aí ela completa aqui, né, sem queixas, né, como que, assim, a pessoa se beneficia, como a Juliana falou, desse ar puro, porque a gente supera, né, supera aquela aflição daquele momento. Então, a gente conquista um novo patamar de entendimento daquele sofrimento, daquela dor, porque temos a coragem. E a coragem é um sentimento que a gente deve saber também, entender. Não é coragem de ir lá e matar o outro, não. Às vezes a coragem é de dar outra face, né? Que é a coragem da postura digna. Essa é a grande coragem que nós temos que, assim, trabalhar em nós, né? E buscar. É a conquista, né, como é que ela fala aqui, ó?
a vitória, a conquista da vitória sobre a sombra, né? Ela fala lá atrás, ó. Lá supõe-se que a individuação irá ocorrer somente por momentos exitosos das vitórias sobre a sombra da autoconsciência conseguida. Então, quando nós adquirimos autoconsciência, nós fazemos essa vitória sobre a sombra, porque nós sabemos enxergar, né, o que é que está se passando no nosso ego e qual é a ponte que nós podemos estabelecer, a conexão com o self, que é o condutor do cavalo selvagem. Ana, Oi. o capítulo do Evangelho eu peguei aqui, é no capítulo 9. É bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Obrigada, Nilza. Isso mesmo. É lindo esse capítulo. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Muito lindo. Isso. Quer continuar lendo, Nilza? Já que você está aí já. Está fechado. Abre. Então, continuando, é a Nara, conquista, né? Só um minutinho antes aí de continuar a leitura, e eu vou fazer uma interrupção aqui. Anteontem, foi segunda-feira, eu estive lá na Valdete. Ela está tão bem, meninas. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. E foi ótimo, muito bom mesmo. Eu a vi naquele mini encontro, e aí foi muito legal. Ela gravou um trecho, né, no mini encontro de evangelizadores. E eu achei ela assim, bem, né, mas só que ela está envelhecida, tadinha. Acho que a vida, né, os cuidados com a mãe que ela teve, agora que passou, mas ela vai ficar, ela falou para a Denise que vai ficar em São Paulo, que não vem mais. Parece que a ideia deles é vender as 2 casas e ir para lá. Ela me falou que ela não volta mais. Mim, não. A gente vai sentir muito, mas é a vida, né? Vamos lá, ela está muito bem, e ela sempre gostou muito de São Paulo, né? Então tá ótimo, ela participou do mini encontro, ela vai continuar, né? E eu, durante a viagem, Nara, eu vi o mini encontro. Aproveitei para ver. Foi muito bom, né? Ficou bom, ótimo. Bom. Vamos, Nilza. A conquista desse estado luminoso pode ser comparada a uma forma nova de religiosidade, na qual se consegue a harmonia entre a vida na terra e no céu. Anteriormente, por não existir a psicologia analítica, a religião albergava todas as necessidades humanas e a confissão auricular produzia um efeito psicoterápico na liberação da culpa, mantendo, no entanto, irresponsável o indivíduo que achava muito fácil errar e ser perdoado, ferir e ser desculpado, sem realizar o processo de autoiluminação. Graças, porém, né, à visão nova de Jung, os mitos religiosos podem ser substituídos pelos arquétipos e os conflitos, em vez de recalcados e desculpados, devem merecer catarse, diluição, enfrentamento e reparação dos danos que hajam causado. São os arquétipos. Então, ela fala aí que antes da psicologia analítica, a igreja, né, é que fazia esse papel, mas de uma forma, assim, completamente desencontrada, vamos dizer assim, né, da realidade.
porque as pessoas iam na igreja, se confessavam para o padre, tinha lá o confessionário, né? E elas ali eram perdoadas, saíam, podiam fazer outra vez, repetir os mesmos erros. Aí veio Jung com a sua esclarecedora psicologia analítica e mostrou que não é bem assim. E nós temos que mergulhar no fundo de nós, adquirirmos essa autoconsciência que Joana nos falou ali atrás, para podermos enxergar a nossa realidade, enxergar a nossa sombra, entender que essa sombra faz parte do processo evolutivo, que todos nós temos o nosso lado luz, mas temos também o nosso lado sombra, né? E agora vou parar por aqui para dar chance para outros falarem. Senão a gente fica falando muito e as pessoas não... Nilson, você quer comentar, bem? Não, já está bem comentado. É só para frisar uma questão que aconteceu, que eu acho que entra nessa situação, é assim, até esses tempos mesmo a gente teve uma reunião mediúnica e o espírito que comunicou, né? Ele era muito religioso, ele era muito católico, justamente nessa questão. Ele achava, pelas orientações que ele tinha na crença dele, né, pelo que ele seguia, desse jeito, que tudo que ele fazia estava sendo desculpado, que ele fazia todo aquele processo lá, né, que foi citado, que a Ana falou e que todo mundo sabe, e aí agora ele está numa situação assim, não é bem isso. Os compromissos, a responsabilidade, os erros cometidos, ele vai ter que arcar. Então, ele assim, se sentiu, né, aquela questão do cair em si, né? Ele entrou numa situação assim, que ele viu que estava tudo errado, o que ele seguia. Então, ele se sentiu assim, né? Estava assim, muito triste, mas, então, então é justo, caiu isso aqui, ó, essa situação, essa semana mesmo, que a gente estava fazendo parte, né? Aí agora com essa abertura, né, da mente do ser humano, já vê que não é assim, né? A partir da psicologia analítica, né? Veio fazer uma abertura, né, na nossa mente para que a gente pense diferente, né? Que as coisas assim, tudo que a gente faz, a gente tem que responder, né? A gente tem responsabilidade, não é o outro que faz para nós, não, é nós mesmos. Mais alguém? Edelita quietinha, Larinha também. Quer falar, não? A Carla está quietinha. É a Carla. Eu não vejo todo mundo aqui, viu, Carla? Mas tá aberto aí para vocês falarem. Eu estou sem o livro. Ah, sim. Então, aqui, gente, uma coisa interessante também, que a gente pode destacar, que é, lógico, tudo isso que vocês falaram mesmo, que isso é uma nova, olha lá, a conquista desse estado é uma nova forma de religiosidade. O que é a religiosidade? Nós precisamos ter muito claro para nós que a religião são os sistemas criados pelos homens. Agora, a religiosidade é sentimento íntimo. Então, quando a gente chegar lá no mundo espiritual, nunca vai ser, ou por nós mesmos, né? Porque não é ninguém que pergunta, é a nossa consciência que pergunta. Não vai perguntar. Ah lá, a Carla quer falar, Nara. Eu vou deixar. Não vai ser perguntado para nós se era espírita, se era católico, não é isso. Vai ser... Nós vamos perguntar a nossa consciência para nós, o que você fez, né? Então, não importa se a gente é espírita. E esse sentimento de religiosidade é a nossa ligação particular com Deus, pessoal com Deus e com o nosso próximo e conosco mesmo. Porque a lei abrange o equilíbrio desses 3 pontos, a lei divina, que é o equilíbrio da criatura. Nós estaremos de acordo, ou então em sintonia com a lei divina, quando nós estivermos em equilíbrio conosco mesmos, com o próximo e com Deus. São esses 3 pontos. Então, quando ela fala aqui uma nova forma
de religiosidade, que não é isso, não são culto externo, não é esse Deus antropomórfico, não é ir lá falar para o padre, que é a confissão auricular, falar eu pequei e ele te perdoa e pronto, você está libertado, não é nada disso. É uma conscientização do que somos, do que fizemos, com a responsabilidade de retomarmos a situação, tomar consciência disso e, sobretudo, modificar, porque ela fala ali embaixo, muito fácil errar, ser perdoado, sem realizar o processo de auto... Você ia lá, falava para o padre, perdoava e pronto, podia errar outra vez, como a Ana disse. Mas não, com a nova concepção, né, isso tudo vai merecer uma catarse. O que é? Uma purificação, uma diluição. E, sobretudo, ela usa aqui, ó, enfrentamento e reparação dos danos causados, que é o que Kardec fala lá no livro Sem Inferno. Eu arrependi. Isso, arrependeu e é ótimo. O arrependimento faz parte do processo de conscientização da criatura. Mas ela arrependeu, agora ela passa para mais 2 etapas, da expiação e da reparação, que é o código da lei divina, né? O código penal da lei divina. E é isso que ela está falando aqui, né? E que o Jung também trouxe para nós numa nova concepção. Carlinha, bem, perdão. Oi, gente. Não, a Ana acho que entendeu, eu só estava concordando. Assim, só lembrando que isso não é passado, né? Na Igreja Católica está aí, né? Os sacramentos existem, nós temos milhões de pessoas católicas que isso não é passado, né? Isso é presente. Então, não é porque existe a psicologia analítica que isso caiu por terra, né? Então, nós temos nossos irmãos que acreditam no sacramento, né, da confissão, e a morte também não transforma ninguém. A pessoa vai desencarnar católica e ela não é assim, desencarnou, ela já vai entender tudo isso, né? Então, muito bem que a Nilza trouxe. Então, existem as reuniões mediúnicas para essa doutrinação. Isso não acontece assim, magicamente. A pessoa vai continuar lá celebrando missa, fazendo sacramento, tudo do mesmo jeito, né? Então, isso tem a ver com a evolução espiritual, né? Então, não é passado, isso é presente. Verdade, Carla. Eu sabia que você tinha sua contribuição. E quanto ao que a Nilza falou, que exemplo maravilhoso, né? Eu garanto que a Nilza, antes de Joana, ela não fazia essa articulação, né? Nas comunicações mediúnicas. Agora ela já está articulando, já está sabendo lá, né? O que é o cair em si com o espírito já no plano espiritual, com uma visão mais ampla da realidade. Olha que maravilha, né, Nilce? Isso é muito bom. Então, vamos continuar lendo. Quem que quer ler? Você quer ler, Carla? Posso ler. Posso ler. Continuar. Qual parágrafo? São os arquivos. São os arquivos. São os arquivos do inconsciente que conduzem o indivíduo, e não o seu ego, sujeito às alternativas dos interesses imediatos. Nesse arquivo grandioso do espírito, o ego pode e deve manter diálogos com o self para tomar conhecimento lúcido dos seus conteúdos e melhor conduzir os equipamentos de que dispõe na sua proposta de vida. Eu entendo assim, né? Talvez esqueci o nome da outra psicóloga que está aqui, talvez ela fale melhor de inconsciente, né? A Laís? Acho que é Laís, né? A Laís não está aparecendo aqui no meu, não sei. Porque para mim, esses arquivos do inconsciente são as nossas reencarnações passadas, né? São os nossos arquivos, né? Nossas vivências,
que estão adormecidas enquanto reencarnados, né? E esse para mim Carla, não só das encarnações passadas, mas da presente também, porque tem muita coisa do presente que também está lá no inconsciente, né? arquivado, exatamente. E esse diálogo seria com o nosso espírito mesmo, nossa alma, né? Nossa proposta divina, né? Porque enquanto nós estamos reencarnados, nós estamos, vamos falar, adormecidos, né? Nós estamos mergulhados na matéria e adormecidos da nossa condição pretérita, né? Pretérita. Então, eu vejo dessa forma. Vamos ver. Pode continuar? Pode. É identificando o erro que se aprende a melhor maneira de não repetir. Porque se a gente não conhece, né? É igual fazer uma reforma na casa. Primeiro precisa ver os defeitos, ver aonde que está necessitando de fazer a reforma, né? Então, primeiro conhecer para depois mudar, né? A gente não muda aquilo que a gente não conhece, né? O que denominamos como erro, no entanto, trata-se de uma experiência incorreta, aquela que ensina a como não mais proceder dentro dos seus parâmetros, terminando por ser valiosa contribuição à evolução. Né? Então, não tem evolução sem experiência. E não tem experiência sem erro, né? É a forma de ver o erro. É aquele exemplo que eu sempre dou da criança que está aprendendo a andar. Está engatinhando, segura nos móveis e cai. Nós podemos falar que a criança errou? Isso me lembra a nossa amiga Valdete, que hoje está em pauta aqui, né? Ela sempre dizia e diz: o ser humano aprende por ensaios e erros. É da teoria Gestalt, eu acho, né? A Gestáltica, né? Exatamente. A componente Gestáltica. E ela está dizendo isso para nós, o que a Gestalt diz, né? Nós uma aprendizagem. Por ensaios e erros. E a nossa condição, não adianta querer esconder isso. Mudar isso. Né? Porque o erro, a visão negativa do erro diz respeito a um produto acabado, né? Terminado. E nós não estamos, né? Acabados, pronto. Nós estamos em evolução. Então, aí muda a maneira de ver o erro, né? Mais alguém aqui, gente, quer comentar? Pessoal? A Gleide está quietinha, a Aide está quietinha, o João. Aí também o Íris. Não, apenas lembrando que os bebês, eles nascem totalmente felizes e de amor incondicional. O bebê, ele não estranha nem as fezes dele. Quem faz ficar condicionado é o que a Joana de Anjos está falando aqui, de experiência incorreta. Depois vai acrescentando nele, nessa criança, né, toda a experiência humana, né, de erros e equívocos, vai ensinando o amor a ser condicionado. Então, começa assim, se você comer tudo, você vai ganhar um prêmio. Você para me fazer feliz, você vai ter que tirar uma nota boa na escola. Então, todo esse treinamento que a pessoa precisa se aceitar, ela vai criando um condicionamento. E aqui, eu agora estou observando a experiência incorreta, né, na vida do ser humano. Então, por isso que nós temos que ter o autoconhecimento. Para ter autoaceitação, autoaprovação, porque se eu fizer isso, dentro desse processo de autoconhecimento, eu vou
identificando o que você falou, identificando o erro que aprende a melhor maneira de não repetir. Quando você identifica, você refaz, ressignifica toda essa experiência errada, né? E fica aberta para você gerenciar esse arquétipo que a Joana de Anjos está falando, né? Mas se você fizer esse trabalho em você, você vai começar a aceitar o outro, você começa a entender a necessidade do outro. O encontro de sacramento desse ano foi exatamente sobre isso. O tema foi o ato de servir. Inteirinho, o seminário lá, foi porque a gente, para ajudar o outro, nós temos que entender esse ato de servir, descobrir a necessidade do outro. E para descobrir a necessidade do outro, primeiro você tem que saber as suas necessidades. E realmente estar disposto a fazer isso, né? Porque o perdoar, por exemplo, toda a experiência ruim que você teve, não é desculpar, eu desculpo. Não é desculpar, é estar aberto, é se soltar, é abrir as portas para o amor. Perdão, abrir uma porta. E quando você está disposto, o universo entende. Por quê? É por vibração. O universo te devolve aquilo que você faz com você. Porque muitas vezes... Isso que a Gleide está falando aí, Kardec fala, até para os evangelizadores, é muito importante para quem evangeliza. Kardec tem um artigo, Primeiras Lições de Moral da Infância, que está na Revista Espírita de 1864. E é importantíssimo, e muitas vezes passa batido isso para o evangelizador. Mas ali está isso que a Gleide acabou de falar aí, certo? Esse condicionamento incorreto, né? Essa chantagem emocional que os pais fazem com os filhos. Então, você que é evangelizador, vai lá na Revista Espírita, 1864, e veja lá o que diz Kardec em as primeiras lições de moral para a infância. Certo? Fevereiro de 1864. Aí nesse Marquem parágrafo, bem, porque é muito importante isso aí, muito mesmo. Nesse parágrafo... A Gleide lembrou bem, e eu lembro Kardec, que é bom nós fazermos essa conexão sempre de Joana com Kardec, né? E quanto ao ato de servir, não é apenas o ato de servir que nós temos que conhecer no outro as 5 linguagens do amor que eu falei na semana passada. Também, quem quiser, leia o livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. É maravilhoso esse livro. Ele nos ensina a descobrir as 5 linguagens de amor. São universais. São linguagens universais. Certo? Que a gente tem que descobrir, principalmente com relação à criança, ao adolescente e mesmo ao adulto. Porque, de repente, a linguagem de amor dele não é o ato de servir, mas é o toque. A criança gosta de ser tocada. De repente, ela não gosta de ser tocada, certo? Ela gosta de uma outra linguagem. E nós temos que descobrir qual é a linguagem dela, que ela fala. Isso para o evangelizador também é importantíssimo, descobrir qual é a linguagem de amor que a sua criança evangelizando, que o seu adolescente evangelizando gosta. Aqui fala, você entende o que ela fala? Que o ser humano, portanto, é algo maior do que as expressões exteriores. Os êxitos momentâneos
constituindo-se toda a sua história, que registra insucessos e vitórias, tristezas e alegrias, produzindo-lhe equilíbrio que o segura e mantém no rumo certo. Esse capítulo está ensinando exatamente nós fazer uma análise desse caminho, por isso que fala a coragem de prosseguir em qualquer circunstância. Olha que lindo que a Joana de Heróis está nos ensinando, porque no caminho, percorrendo esse caminho, e esse caminho de insucesso emocional, de erros, de equívocos, fazendo a gente voltar e produzir esse equilíbrio. Espera aí, é aquela pausa mesmo que você tem que fazer para verificar o rumo, o seu equívoco. E cada espírito tem o seu tempo. O maior problema é que você quer atropelar o tempo do espírito, do outro. Você não atropela. Então, é um trabalho individual. E esse respeito que a gente tem que ter pelo ser espiritual, que cada um que vai fazer esse trabalho depressa ou lentamente, de acordo com cada um. Por isso que nós estudamos aquela frase, a cada um segundo as suas obras. Vai ser, cada um é a somatória de todas as suas próprias realizações. E aquilo que Kardec deixou bem claro, que eu volto a enfatizar, que é a autonomia moral. Porque nada que vem de fora, nada que é imposto, nada que é determinado vai surtir efeito no espírito. A não ser nós ajudarmos o próprio espírito a verificar dentro dele esse descompasso, esse desequilíbrio, fazer com que ele se reequilibre novamente. Nós somos, por isso que muitos falam, nós somos os artífices da nossa própria existência. Então, por isso que a gente tem que ter paciência máxima com cada um. Por isso, inclusive no estudo, como o espírita ele é muito caridoso, muito trabalho social, muito fora, que é aplaudido, eu achei muito interessante que a Alzira no seminário, ela falou, falam que o espírito é muito caridoso. Ela falou tão forte lá no encontro. Mentira! Esse espírito nem vive bem, nem com a pessoa que está do lado dela, dentro da casa dela. Mentira, a Alzira falava no encontro. Ela foi muito positiva e falando, alertando para esse autoconhecimento e para que a pessoa volte-se, fala, a viagem, o mergulho em si mesmo, para você entender realmente esse ato de servir. Então, a gente vai aprofundando nesses estudos, muito bom. Pois, Nilson, você ia falando alguma coisa? Não, é só para isso que a Gleide está falando. Eu comecei a ler o livro, voltei, do irmão Jacó. É um caso assim, olha, é muito chamativo assim para a gente, Que é alguém que era tão assim, dentro da doutrina, e de repente, quando ele se encontra no plano espiritual, ele estava totalmente, como se diz, como se fosse por fora, Porque então é muito sério isso. Gente, como o tempo já está chegando, vou só falar uma coisinha aqui que eu gostaria, nesse item que a Clarla leu, depois a Gleide também leu esse outro. Então, na semana que vem, nós vamos recomeçar o pastor que resgata a ovelha perdida. Vai começar aí o da próxima semana. Vou só fazer um comentário aqui, quando a Carla leu, identificando o erro que se aprende, a melhor maneira de não repetir, que é o que vocês estão cansados aí de falar, é a pessoa se conhecer. E aí, quando ela fala da experiência incorreta, não mais, que ela ensina, não mais como não proceder, mas
vendo o lado certo. A educação positiva, a psicologia positiva, vem falando isso. Que a gente tem que, em vez de, por exemplo, no caso da evangelização do aluno, do nosso filho, em vez de eu falar assim, não faz isso, mas usar os recursos que ele tem, ele é desordeiro, por exemplo, mas ele é educado, ele é carinhoso. Então, usar o recurso que ele tem, que é a educação positiva, meu filho, você tem isso, você sabe, por quê? Como você poderia melhorar esse lado que você tem dificuldade? Então, eu até ia falar mais, mas já o tempo é em cima, mas a psicologia positiva está falando isso. E aqui ela reforça, né, que aquela experiência do não proceder vai ser uma contribuição para a nossa evolução. Então, nós, usando os recursos positivos, as forças de caráter que temos, né, em estado latente em nós, né, e as tendências positivas que já conquistamos, vai ajudar o ser humano. E quando a Gleide leu aqui, ela fala, o ser humano é algo maior do que as expressões exteriores, porque ele tem todo um potencial divino em si, né? Que é a sua história, seus insucessos, suas tristezas, mas suas vitórias e suas alegrias. Tudo isso aí se constituindo em elementos positivos para esse passo, nem não é o passo, gente, esse salto que estamos precisando dar. Porque a gente tem que dar o passo, mas a gente está precisando dar um salto evolutivo, porque a realidade está nos conclamando a isso. E, então, assim, nós encerramos essa parte e fica para o dia, hoje é 28, a semana que vem é dia 4, né? 4/8. Então, dia 4, a gente continua